Naquele momento, dava para parecer que o suspeito de ter cometido o crime ele estava a alguns passos à frente da polícia e que ele queria também estar a alguns passos à frente dos jornalistas. Só que um detalhe chamou a atenção. Eu tinha descoberto o telefone dele e liguei para ele e gravei uma entrevista que eu botei aqui no ar, onde primeiro ele fala para que a gente procurasse o advogado dele e depois, quando eu pergunto o que aconteceu na casa do Jeff, que ele desliga a ligação. Você lembra disso? Então eu já tinha informações de que o Bruno gostava de se passar por outras pessoas. Quando eu recebi a primeira ligação por volta de 2 horas da manhã, né, e depois uma primeira mensagem, bom dia, claro que 2 horas da manhã eu falei, eu não vou atender, vou deixar dessa forma. Mas assim que deu 7h22 da manhã, que eu comecei a conversar, eu percebi que aquela pessoa que falava comigo, Isabelle, escrevia de forma normal, não cometia erros de português. Eu não estou dizendo aqui que um pedreiro vá cometer algum tipo de erro, um garoto de programa, tá, Isabelle, que não sabe escrever. Só que a forma que estava sendo conduzido aquilo dali era alguém que tinha muito na mente, Isabelle, tudo muito articulado do que ia conversar comigo. Foi por isso que naquele momento eu pedi, me manda uma foto sua, liga a câmera. Não, eu vou te mandar uma foto agora. E me mandou a foto que estava no Instagram, no WhatsApp. A foto que tá na tela. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Mas naquele momento eu permanecia acreditando ainda, Beli, que poderia ser o rapaz. Que momento Somente você na entrevista desconfia que é o coletiva Bruno? do advogado de defesa do Bruno... Oi, perdão, não te ouvi. Que momento você desconfia? Porque você já traz no ar pra mim a sua desconfiança. Você bate. Beli, quem estava falando comigo era o Bruno. Em que momento você tem certeza? No momento em que eu estava na entrevista coletiva com o advogado do Bruno e que eu perguntei para ele se ele também defenderia o Vinícius. Ele disse que não, que o único cliente dele era o Bruno. E que naquela entrevista coletiva ele falou coisas que foram escritas pelo suposto Vinícius na rede social falando comigo que apenas eu sabia e a pessoa que escreveu comigo. Ou seja, foi o próprio Bruno que conversou com o advogado dele coisas que foram faladas ali, justamente da questão do Marcelo. E foi quando eu afirmei para você, naquela entrevista que eu fazia ainda lá, no local onde houve a coletiva com o advogado do Bruno, falei, Isabelle, eu tenho certeza absoluta em que quem falou comigo não foi o Vinícius, que foi o Bruno, a gente pontuou, e a verdade está agora no depoimento dele, que foi feito esse depoimento na DDPA, logo depois dele ter sido preso. Então, Isabelle, esse detalhe é muito interessante, quando eu estava conversando com o tal Vinícius, que na verdade era o Bruno. Porque o Bruno ele é tão meticuloso que para conversar comigo ele teve que se passar pelo Vinícius. Então ele acabou dizendo efetivamente onde estava o Vinícius. Ele me disse o seguinte, eu, Vinícius, estava dentro do banheiro, porque o Jeff teria pedido para que eu fosse tomar banho, para que a gente fosse ter relação. Nós não tivemos qualquer tipo de relação. O Jeff estava nu na cama, ele entrou para poder tomar banho enquanto o Bruno e o suposto Marcelo estariam dali no quarto, ok? Ele diz, quando ele fala comigo ali, que quando ele sai do quarto, ele tinha encontrado o Marcelo já com um fio de telefone enrolado no pescoço da vítima, do Jeff, e o Jeff com as mãos amarradas. Aí vem um detalhe, ele fala que o Bruno estava em pé ao lado da cama. Não. Bruno estava em pé ao lado da cama, olhando aquilo tudo, mas desesperado. Você lembra que eu te contei isso aqui no SBT Rio? Sim. Antes dele dar o suco para a vítima, né, para eles ali, ele começa a fazer perguntas para o Jeff, perguntas pessoais, de contas, do que ele tinha, valores e tudo mais. No depoimento, o Vinícius fala isso. Aí é o momento em que ele desce, vai fazer o suco, traz o suco, oferece o suco para os três. Assim que o Jeff toma o suco, ele percebe que tem um gosto amargo. E ele, o Vinícius, quanto o Bruno, eles falaram, não, o meu tá normal. É nesse momento que o Bruno teria pedido para que o Vinícius fosse ao banheiro para tomar banho, para que eles fossem iniciar a gravação do vídeo. Aí o Bruno conta que quando ele saiu do banheiro, ele já viu o Jeff com as mãos e pés
amarrados ali, atados, ele com o fio enrolado no pescoço e já meio roxo naquele momento. E aí que o Bruno fala para ele, ó, a partir de agora você tá nessa comigo. Você vai ter que fazer, você vai ter que me ajudar. Ele determina que o Vinícius tire tudo que estava dentro do baú, que ele já sabia qual baú que ele ia usar. Os dois colocam o corpo do Jeff ali dentro e eles partem os dois juntos para trazer esse baú com o corpo do segundo para o primeiro andar. Eles não aguentam peso, esse baú cai, Isabelle. E o corpo do Jeff acaba saindo de dentro do baú. Com toda a frieza do mundo, relata o Vinícius desse depoimento, ele vai, pega o corpo do Jeff como se fosse qualquer coisa no mundo, joga dentro do baú e bate aquilo novamente e fala, vamos embora que a gente tem que enterrar. Vale lembrar que ele já tinha deixado claro que uma semana antes, né, desse crime acontecer, o próprio Bruno já tinha pedido ao Vinícius que ele fosse abrir esse buraco, que o próprio Vinícius diz que para ele seria o buraco da cisterna. Esse buraco estava aberto. Eles pegam o carro da vítima, abaixam o banco traseiro, colocam um baú ali atrás, Vinícius vai dirigindo, enquanto o Bruno está do lado do motorista dando todas as ordens. Extremamente com ar de violento, mas também muito seguro do que estava fazendo. Como se tudo tivesse sido feito de forma muito meticulosa. Eles passam ali pela estrada de Guaratiba, furam uma blitz, que existe aquele registro que eu trouxe aqui no SBT Rio, da multa que acabou passando ali, né? A polícia até não vai atrás deles. Quando eles chegam lá, eles tiram o baú dali de dentro e o Bruno acompanha todo instante quando esse baú é colocado ali. E a partir dali, ele começa a jogar com a família do rapaz. Já a partir do dia 23, depois de ter matado a vítima, ele manda mensagens para a mãe do Jeff, manda mensagens para o irmão e para outras amigas da família com aquela forma, parecendo uns scripts de novela, dizendo que ele ia embora para São Paulo, que ia querer vender tudo e que os cachorros iriam para casa de alguém. Se você perceber, naquela vez que o Bruno ligou para mim, se passando pelo Vinícius, ele contou exatamente tudo que foi relatado no depoimento oficial do Vinícius aqui. Sim. O Bruno se passando por ele. Sim. A única coisa que o Bruno fez a mais foi colocar uma quarta pessoa naquele quarto, que foi o Marcelo. E tem um outro detalhe que chamou a atenção. Você deve lembrar. Quando eu estava ao vivo falando com você, eu me lembrei que no depoimento do suposto Vinícius, né, no momento que ele me procura, ele diz o seguinte, que na hora de colocar o corpo no local, teria uma terceira pessoa naquela casa em Campo Grande, que ele deu a entender que seria o religioso pai de santo. Aí depois ele diz que ele falava ao telefone dizendo o que eles deveriam fazer. Só que até agora ficou naquela situação apenas Bruno e Vinícius naquele local. Poderia sim ter uma terceira pessoa por causa do tamanho daquele baú e do peso do Jeff, como você falou agora. Com certeza, e matar não é tão fácil, Caio Alex.